Galera, a crise no Vasco parece que não tem fim. O Vasco perde mais uma no Campeonato Brasileiro. O Vasco que só venceu na estreia do Brasileirão, galera. Oitava rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vasco já acumula 4 derrotas, 3 empates e uma vitória, que foi na estreia do Campeonato Brasileiro. E a situação do técnico Maurício Barbieri se complica a cada jogo que o Vasco não consegue vitória, né? E o Fortaleza venceu no final do segundo tempo por 2-0, derrota que deixa o Vasco na zona de rebaixamento ainda. O Vasco só dependia dele para poder sair dessa situação. O torcedor está muito irritado com a situação do Vasco. O Fortaleza não tem nada a ver com isso, apresentou o melhor futebol, por isso que foi vitorioso. Fortaleza chega a 13 pontos e deixa o Vasco na zona de rebaixamento. Galera, vamos acompanhar mais um debate aqui do programa ESPN falando tudo sobre esse jogo do Vasco. Vou deixar o link na descrição. Cresce Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Fortaleza tem um trabalho melhor, Fortaleza joga melhor. Por mais que talvez alguém queira olhar e falar, 2 gols ali nos acréscimos, no finalzinho. Será que... Não. Fortaleza foi melhor e mereceu. Talvez naquele momento ali de jogo... Sim. A gente conversava isso, né? Acho, Praz, aquele momento ali de jogo talvez não sinalizasse que o Fortaleza ia achar, entre aspas, 2 gols. Mas o Fortaleza é melhor, tem o controle. O Vasco tem dificuldade hoje para jogar contra o Fortaleza, porque é um time inferior. E aí, dificuldade você tem. Quando o Fortaleza cansa minimamente, ele parece não entender muito bem o que faria do seu jogo no segundo tempo, que o Vasco poderia buscar alguma coisa, zona de rebaixamento que está, precisa buscar resultado, o Vasco acabou se acovardando um pouco. As mudanças são para tentar segurar empate. O Maldonado, né, que hoje esteve à beira do campo, porque o Barbieri estava suspenso, o Maldonado diz que tivemos problemas, então tenta explicar que era uma questão de logística, de cansaço, que tinha que trocar alguns jogadores, mas ainda assim acho que as opções poderiam ter sido melhores. É o resultado justo, porque o Fortaleza tentou, em muitos momentos, buscar a vitória e o Vasco, quando ele poderia mudar um pouco seu comportamento, escolheu segurar o empate. Punido, pitou muito mal hoje, perde essa disputa na bola ali com o Galhardo, abre o placar 1-0. São os 41 já. Isso, pitou mal sem bola hoje, não foi bem. E uma defesa já prejudicada, porque o Jair com o primeiro volante sem bola também não funciona muito espaço, uma zaga modificada. E aí já no finalzinho, o segundo gol, parece que não conta a história do jogo, porque foram 2 gols assim, em cima ali no final. Mas o Fortaleza foi superior. Mais um jogo do Vasco com dificuldade. Parecia até tentar criar, ter a bola, mas machucava pouco, espetava pouco. Quando podia escolher jogar e buscar o resultado, escolheu fechar, segurar o empate, punido no final. Você viu ali nos melhores momentos, só o chute do Figueiredo ali na trave. Zona do rebaixamento, hein? Segue. E isso. O Vasco chegou, se aproximou da sua realidade. A realidade do Vasco no campeonato é lutar para permanecer na Série A. Esse deveria ser o objetivo, um objetivo comunicado com todas as letras pela diretoria desde o início da temporada. Porque foi assim com o Botafogo. É natural que um clube que está voltando para a primeira divisão, está se reorganizando administrativamente, passe por oscilações, tenha dificuldade no mercado, receba jogadores que não estão prontos. É o caso do Orelhano, jogador que entra no final. Até poderia, se o Barbieri e o Maldonado tivessem um pouco mais de ousadia, ter entrado antes. Mas ainda assim, se reconhece que o jogador, pelo que entrou em termos físicos, em termos de adaptação ao futebol brasileiro, não está pronto. E é natural desse processo de SAF. O problema foi a expectativa vendida lá atrás para passar a SAF. Porque antes de oficializar da 777 tomar conta, todos os discursos eram, não, agora o Vasco não sofre mais, agora é investimento, o Vasco não está em desvantagem com os rivais. E isso era uma utopia. Nem mesmo os gestores da 777, os mais otimistas, imaginavam que o Vasco ia deslanchar nessa temporada. Só que como a expectativa do torcedor é diferente, como a ideia de jogo do Barbieri no começo, e o próprio Barbieri comunicou isso, a gente quer fazer um Vasco protagonista, um Vasco que jogue mais com a bola, e de repente vira o fio. É um Vasco que passa a ser mais reativo no começo do campeonato. A única vitória contra o Atlético abre vantagem e depois segura, se defendendo. E aí hoje o Vasco não tem nem uma coisa nem outra. O Vasco precisa reencontrar uma identidade de jogo. Isso é importante num trabalho de virada, isso é importante para passar confiança para o torcedor. E o Barbieri precisa retomar esse fio. São 7 jogos sem vencer, 3 derrotas consecutivas, uma oscilação que balança, que mexe com muita coisa, mas esse é o momento de mostrar
convicção no trabalho e esse é o momento do treinador também passar a acreditar em algo. Porque se daqui a pouco ele não tiver nada para vender para o torcedor, para dizer, olha, acredita, porque como lá no início da temporada, nosso time está jogando, nosso time termina os jogos com mais finalizações que o adversário, ou não, nosso time está competindo. Como defendendo bem. Está se defendendo bem, como o Vasco competia no início da Série B do ano passado com o Zé Ricardo. Sim. Agora, se ele for por esse caminho, de um time completamente sem identidade, de um time que não tem, o técnico não tem a que se apegar, aí mesmo num modelo de SAF, num modelo diferente, vai ser muito difícil segurar, porque essa SAF também precisa conquistar os torcedores. Sim. E até agora a 77 não conseguiu. Ô, Prates, quem virou o fio positivamente foi o Grêmio, né? Depois de fazer 3-1 no Internacional, hoje, importante vitória fora de casa. Não é fácil ganhar lá não, a gente sabe. Não, e o 2-1 contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não perdia, a última derrota foi... Galera, tem que concordar, a briga do Vasco nesse momento vai ser pelo rebaixamento, não tem como você falar que o Vasco vai virar a chave, vai começar a ganhar tudo de uma hora para outra e vai brigar por Libertadores, por título, porque isso daí vai estar iludindo o torcedor, né? Porque é o fato, porque a SAF deveria chegar e falar, ó, o torcedor, ser bem claro, nosso time vai brigar esse ano para não ser rebaixado e no próximo ano nós vamos montar um time mais competitivo. Esse ano é ano de se reestruturar, tem que ser bem nítido, porque dá a entender às vezes que o time do Vasco quer montar time para competir com o Flamengo, com vários clubes aí que vem jogando bem, Fluminense, Palmeiras, e não é. A realidade do Vasco é outra. O Vasco tem que contratar jogador nessa janela de transferência, senão o Vasco corre sérios riscos de rebaixamento. E eu não sei se o técnico Maurício Barbieri é técnico para permanecer no Vasco até o final da temporada. Os jogos do Vasco são jogos muito ruins. E uma coisa, galera, que eu tenho falado em vários vídeos, Barbieri, vários jogos sendo suspensos. Se eu não me engano, já é o segundo jogo dele que ele fica fora do Vasco por cartão amarelo. Na minha opinião, é uma vergonha. É uma vergonha pro técnico não estar à beira do campo porque levou cartão e tem que estar um auxiliar. Tá de brincadeira, o time precisa dele. Entendeu? Tem que ter alguém da diretoria. Abel, cadê o Abel, né? Responsável. Chega lá e fala, ô Barbieri, como é que é? Vai ficar todo o jogo agora levando cartão? Pô, tá igual jogador? Você não é jogador, não. Você tem que estar lá no campo a dar instrução ao jogador, né? Esquece o árbitro. Não, aí o cara vai chegar ao próximo jogo, vai levar cartão. Aí chega outro jogo, leva cartão. Aí daqui a pouco tá fora de novo. Que técnico é esse? Na minha opinião, o Vasco tem que pensar ainda, tem que ser repensado a manutenção do técnico Barbieri no Vasco. Na minha opinião, pelo rendimento do Vasco, o Barbieri não merece continuar no Vasco. Se continuar, o Vasco vai ser rebaixado. Mesmo com esses jogadores, eu acho que o Vasco poderia render mais do que tem rendido. O elenco do Vasco é um elenco limitado? É um elenco limitado. Mas tem peças para poder ser um time mais competitivo. O Vasco teve a oportunidade. O Vasco poderia ter repatriado aí, poderia ter levado o Dorival. Aproveitava que o Dorival estava livre no mercado, né? Tirava o Barbieri, levava o Dorival. Essa era a hora. O Vasco precisa de um técnico para poder mudar esse time, porque o Barbieri, na minha opinião, não é técnico que consegue reverter esse tipo de situação, não. Se continuar assim, a ladeira abaixo. Entendeu? Não tem que esperar chegar de 20 rodadas do Campeonato Brasileiro, 30 rodadas, daqui a pouco tá faltando por 15 rodadas pro Brasileiro acabar e tá naquele desespero de rebaixamento. Então, na minha opinião, o Vasco tem que pensar em mudanças o mais rápido possível. Tem que fazer uma balança lá, ó. Será que o trabalho do Barbieri não tá sendo bom? Será que tem jogador que tá rendendo mal? Tudo tem que ser visto. Se o técnico não tá rendendo, ele tem que sair. Né? Essa é a minha opinião, galera. Deixe nos comentários a opinião de vocês também sobre a situação do Vasco e dá os parabéns também ao Fortaleza também. Gigante o Fortaleza, que tem feito muitos jogos aí bons. A equipe que já conseguiu se classificar para a próxima fase da Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro tem tudo também para fazer um grande campeonato, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.